Fala galera! Bom pessoal, nossa aula de hoje é sobre resolução de um sistema linear 2x2, tá bom? Vou mostrar para você aqui 3 formas de resolver um sistema linear 2x2, tá bom? Mas olha aqui, resolver um sistema linear 2x2 significa obter o conjunto solução do sistema, ou seja, encontrar o valor de x e de y, né, que faz as minhas equações lineares se tornar verdadeiras. Os dois métodos mais utilizados para a resolução de um sistema linear 2x2 são o método da substituição e o método da adição. Esses são os dois métodos mais comuns que você vai ver. Qualquer livro ensina esses dois métodos aqui, tá bom? Mas eu vou apresentar para você também um terceiro método de resolução de um sistema 2x2, tá? Se você familiarizar, gostar mais desse terceiro método, não tem problema. Você pode utilizar qualquer um dos 3 métodos para resolver um sistema linear, tá bom? Os dois mais utilizados são esses, da substituição e o método da adição. Beleza? Vamos lá. Então, exemplo, ó. Eu vou pegar esse sistema linear aqui como exemplo. Eu vou resolver ele utilizando o método da substituição, depois eu vou resolver ele utilizando o método da adição e por último vou resolver ele utilizando o terceiro método, que é o método da comparação. Utilizando todos os 3 métodos, nós vamos encontrar os dois valores, os mesmos valores, ou seja, x e y tendo o mesmo valor, certo? Você utilizar métodos diferentes não significa que você vai encontrar respostas diferentes, não. Se você vai resolver esse sistema linear aqui, o x e o y vai dar o mesmo valor, independente do método que você utilizar. Sempre nós encontraremos o mesmo valor de x e de y. Você só encontrará valor de x e de y diferente se você mudar o seu sistema. Mas se você está trabalhando no mesmo sistema, eu vou resolver pelo método da substituição, encontro o valor de x e de y. Resolvi pelo método da adição, vou encontrar os mesmos valores de x e de y. E o método da comparação da mesma forma, tá bom? Vamos lá. Então, utilizando aqui o nosso sistema aqui, exemplo, tem ele aqui, ó. Eu vou chamar a equação de cima de equação 1 e a equação de baixo de equação 2, tá? Só pra gente identificar cada uma. Quando eu estiver utilizando a 1, eu me refiro à equação 1, você sabe qual que eu estou utilizando. Refiro-me à equação 2, você vai saber que eu estou utilizando a de baixo, certo? Olha só, o método da substituição, o próprio nome já diz, nós temos que substituir. Tá bom? Então, ó, na equação 2, isolamos a incógnita x. Aqui você pode escolher qualquer uma das duas equações. Eu vou escolher a de baixo, por quê? Porque se eu escolher a equação de baixo, vai ficar mais fácil de eu trabalhar. Ah, então quer dizer que se eu escolher a de cima não tem como? Tem como resolver sim, só porque vai ficar um pouco mais complicado. Por quê? Porque olha só, imagina a equação de baixo aqui. Eu vou pegar ela aqui e escrever ela aqui embaixo. Né? Eu vou isolar uma das duas letras. Aí eu quero isolar o x? Pode. Eu quero isolar o y? Também pode. Você pode isolar qualquer uma, pessoal, qualquer uma das letras. Então eu vou pegar a equação de baixo e isolar o x dela. Basta eu pegar esse y e passar pro lado direito, né? Ele troca o sinal, fica assim, ó, x igual a menos 1 mais y. Se eu quiser usar a equação de cima, eu posso isolar o x dela? Pode também. Pode isolar o y da outra? Também pode. Só que tem um detalhe. Se você pegar a equação de cima, o que vai acontecer? Eu vou jogar o 3 pro outro lado e passar o 2 dividindo. Ou seja, eu vou trabalhar o quê? Com fração. Então vai aparecer fração aí. Certinho? Então vou ter que trabalhar em MMC. Então se você tiver a decência de utilizar a equação de baixo, você perceber que não tem nenhum número multiplicando a letra, quer dizer, eu não vou trabalhar com fração. Tá bom? Então se torna o que? Mais fácil. Mas se você resolver, né, começar pela equação de cima, tem algum problema? Não tem, só que vai ser um pouco mais complicado, mas você vai encontrar as mesmas respostas para x e para y, né? Então tá aqui, ó. Isolamos a incógnita x, tá aqui. Agora eu vou fazer jus ao o nome do método, que é o método da substituição. Então agora vamos substituir, né, o x, o valor de x aqui que nós isolamos, na outra equação que eu não resolvi. Então eu escolhi a equação 2, não foi? Que é a de baixo. Agora eu vou pegar o valor de x aqui e substituir na equação 1, que é a outra equação que eu não utilizei ela. Então eu vou escrever ela aqui embaixo, certo? E pegar o meu x, que é menos 1 mais y, e colocar no lugar do x aqui. Então vai ficar aqui, ó, 2 vezes o x, que é isso aqui. Tá? Coloquei ele aqui, vou até pintar de outra cor aqui para você entender que isso aqui é o x que nós isolamos na primeira equação, tá? Tá aqui, ó. Pronto. Então esse valor aqui é o x, ó. 2x quer dizer o x não vale isso, então eu vou pegar aqui e substituir. O nome já diz isso. Método da substituição. Vou pegar o valor do x, né, que eu isolei numa equação e substituir na minha outra equação, tá? Então eu vou substituir aqui. Certo? Só que o 2 está multiplicando, né? Então eu vou copiar o resto, ó. Mais 3 está aqui igual a 8. Então vou ter que multiplicar isso aqui, ó.
Porque o 2 está multiplicando o x, o meu x eu substituí por isso aqui. Então vai ficar assim, ó. 2 vezes menos 1 é menos 2. Depois, 2 vezes y vai dar quanto? Mais 2y. Depois, mais 3y igual a 8, tá? Então agora tá vendo o que aconteceu aqui? Eu só tenho o quê? Somente a letra y. Então agora basta isolar ela e achar o valor do y, tá? Então eu vou começar assim, eu vou pegar esse 2 e passar para o outro lado, ele vai ficar positivo, tá? Esse 2y mais esse 3y, eu posso somar os dois, vai dar quanto? 5y. Então ficou 5y igual a 8 mais 2. 8 mais 2 é 10. Portanto, y é igual, o 5 eu posso passar ele dividindo, vai ficar y igual a 5 sobre, 10 sobre 5. Y é igual a quanto? A 2, galera. Pronto, encontrei o quê? O valor do y igual a 2. Agora eu vou pegar o meu valor de y aqui e posso substituir ele em qualquer uma dessas duas equações aqui, ó, certo? Qualquer uma dessas duas aqui, ó. Por quê? Porque eu já sei o valor de y, basta substituir aqui, tá? Eu vou pegar a equação de baixo que é mais simples, tá? Então vai ficar assim, ó. Vou substituir o valor de y que eu encontrei na minha equação o quê? Na minha equação 1. Então vai ficar, ó, a equação 1 tá aqui, x igual a menos 1 mais y, tá? Pega o valor de y aqui e coloca ele aqui. Então ficou o quê? X é igual a menos 1 mais 2. Ou seja, valor de x igual a 1 e o valor de y igual a 2. Pronto, pessoal. Terminei. Agora, se você quis começar pela equação de cima, não tem problema, você vai trabalhar com fração, vai ficar um pouco mais difícil a resolução, mas você vai encontrar os mesmos valores. Y igual a 2 e x igual a 1, tá bom? Ah, mas se eu quiser isolar o y na minha equação aqui, pode. O que acontece? Eu isolei quem? O x, não foi? Aí quando você isola o x, você encontra primeiro o y, depois você acha o x. Se você isolar o y, você vai encontrar primeiro o x, 1, depois você vai encontrar o y, 2, tá? Mas os resultados não serão diferentes, serão os mesmos, tá bom? Então, a vantagem de resolver um sistema linear é que você pode começar por qualquer lado que você quiser. Ah, eu quero isolar o x da primeira equação, eu quero isolar o y da primeira equação, então eu quero isolar o x da segunda equação, ou então o y da segunda equação. Você pode isolar quem você quiser. Depois você substitui na outra equação, você vai encontrar as mesmas respostas, tá bom? Vamos lá, segundo método, tá? O segundo método é o método da adição, tá bom? Então, adição é o quê? Soma, né? A operação de adição, ou seja, nós vamos somar as nossas equações, tá? Mas é um detalhe, o método da adição, ele consiste em quê? Ele consiste em eliminar uma incógnita, certo? Quantas incógnitas eu tenho? Duas, x e y, tá? Então, o método da adição, ele consiste em eliminar uma delas, tá bom? Só que é o seguinte, nós vamos somar, tá? Nós vamos somar, por exemplo, aqui, ó, a coluna do x, somar esse com esse, soma esse com esse, soma esse com esse. Eu vou ter que zerar uma dessas duas aqui. Isso aqui vai ter que eliminar, ou seja, eu vou ter que zerar. Ou seja, tá vendo aqui, ó, mais 3. Eu vou somar o mais 3 com quem aqui embaixo que vai zerar? Eu vou ter que somar com menos, mais 3y, né? Eu vou somar mais 3y com quem aqui embaixo que vai zerar? Eu vou ter que somar isso aqui com menos 3y, né? Porque eu tenho mais 3y, menos 3y vai zerar. Agora, ou então eu posso zerar aqui do x, ó. 2x, eu vou somar 2x com quem aqui embaixo que vai zerar? Eu vou ter que somar com menos 2x, né? Agora, você tem que escolher qual que você vai zerar. Se é x ou se é y, tá? Vamos lá. Ó, primeiro, multiplicamos a equação 2 aqui de baixo por 3. Por quê? Porque eu vou zerar quem? Eu vou zerar quem? Eu vou zerar o y, certo? Então eu vou ter que multiplicar por 3 para eu zerar o y, tá? O x vai zerar? O x não vai. Agora, se eu multiplicasse por 2, eu ia zerar o x e não ia zerar o y, tá bom? Então aqui, eu quis escolher isso aqui. Ah, eu posso zerar o x? Pode. Eu posso zerar o y? Também pode. Você escolhe qual que você quer zerar. Entendeu? As respostas, lembrando que as respostas serão as mesmas, não irá modificar. Ou seja, o nosso x vai dar 1 e o nosso y vai dar 2, tá? Então, olha só. Eu vou multiplicar a equação de baixo por 3. Por quê? Porque, olha só, a de cima você mantém ela, a de cima você não vai alterar. Você vai alterar só uma das duas equações, tá bom? Nesse caso aqui, existem situações onde eu altero as duas? Existe sim, tá bom? Mas não é esse caso aqui desse exemplo, tá bom? Vamos lá, ó. 2x mais 3y igual a outra, eu vou manter, eu só preciso alterar quem? A equação de baixo. Então, eu vou multiplicar ela inteira por 3, tá? Porque, olha só, x vezes 3 vai dar 3x. Depois, menos y vezes 3 vai dar quanto? Menos 3y, ó. Pronto. Existe situação onde você vai multiplicar aqui, ó, por um número negativo, por exemplo, por menos 3. Por que se eu multiplicar por menos 3 fica errado? Porque se eu multiplicar por menos 3, aqui vai dar 3y positivo. Eu somo os dois, vai dar o quê? Vai dar 6y, tá? Por isso que eu multipliquei por 3 positivo, tá bom? Então, ó, menos y vezes 3 vai dar quanto? Menos 3y. E por último, menos 1 vezes 3 vai dar menos 3. Gente, você multiplica a equação inteira, tá? Até o termo aqui, ó, após a igualdade, precisa ser multiplicado também. Se você esquecer dele, vai dar errado, tá bom? Então tá aqui, ó, as minhas duas equações, ó, de cima eu mantive ela e a de baixo agora ficou alterada, ó. 2x menos 3y igual a menos 3, tá bom? Agora eu vou somar, ó. Quem que eu vou somar aqui, galera? As incógnitas, a coluna aqui, ó, do x com x, y com y e número com número, tá vendo? Ó, 2x mais 3x deu quanto? 5x.
Depois, 3x menos 3y vai dar o quê? Vai zerar. Vou cancelar isso aqui, ó. Não vou nem somar aqui embaixo. Não vou nem colocar nada aqui embaixo. Ah, 0y. Não precisa colocar 0y, tá? Sumiu. Zerou, tá? Coloco igualdade. E depois da igualdade eu tenho o quê? 8 menos 3. Quanto que é 8 menos 3? 5. Então ficou assim, ó. 5x igual a 5. Tá vendo? Então eu zerei a incógnita y, tá? Agora, continuando aqui em cima, nós temos, ó. Aqui, 5x igual a 5. Passo 5 dividindo, vai dar quanto? X igual a 5 dividido por 5 vai dar quanto? 1. Pronto, achei o mesmo valor de x, ó. Quanto que deu x aqui na primeira? No método da substituição, x deu 1. E quando deu aqui no método de adição, x também deu 1. Agora, o que eu vou fazer? Substituir o valor de x em qualquer equação, tá? Eu posso vir aqui e substituir em qualquer uma das equações aqui, ó. Certo? Inclusive, você pode substituir até nessa aqui, ó, que você alterou ela, se você quiser. Você pode substituir ela que vai dar o mesmo resultado, igual a 2. Tá bom? Do y, tá bom? Ah, eu vou substituir nessa primeira aqui, ó, porque ela é mais simples. Beleza, substituir nela, ó. X menos y igual a menos 1. Eu tô falando pra você que você pode substituir em qualquer uma, pessoal. Escolhe você, que você achar mais fácil, ou que se você quiser substituir na mais difícil, também vai dar o mesmo resultado, tá bom? Vai dar o y igual a 2, tá? Então tá aqui, nós encontramos o valor de x igual a menos 1. Agora basta a gente substituir, ó, x, ó, vamos pegar essa daqui, ó, x menos y igual a menos 1, tá? Então ficou, ó, cadê? Isso aqui, ó, vai ficar, ó, x menos y igual a menos 1. O x vale 1, né? Então, eu vou passar 1 para o outro lado, vai ficar o quê? Menos y igual a menos 1, menos 1. Menos 1 e menos 1 vai dar menos 2, ou seja, menos y e menos 2, a letra não pode, né? A incógnita não pode ficar negativa. O que a gente faz? Multiplica toda a nossa expressão por menos 1. O que acontece? Troca o sinal de todo mundo. Então, y deu igual a quanto? Y igual a 2. Mesmo resultado, galera. E por fim, nós temos o terceiro método, que não é muito comum você deparar com ele, tá? É comum você deparar com o método da substituição e o método da adição, tá bom? Esse daqui não é muito comum você deparar com ele em livros, né? Mas eu vou ensinar ele para você. Caso você goste mais desse método, utilize ele, tá? Qual método eu vou utilizar? Qualquer um dos três, pessoal, qualquer um, tá? O que você achar melhor. Agora, depende, tem exercício que fala pra você assim, ó, resolva o sistema linear pelo método da substituição. Então, você é obrigado a utilizar o método da substituição. Se você utilizar outro, você vai achar a resposta correta, não é? Mas você utilizou o método errado. E o exercício está pedindo para você usar o método da substituição. Ou então, se o exercício falar para você assim, ó, resolva o sistema linear utilizando o método da adição. Então, você é obrigado a utilizar o método da adição. Se você utilizar algum dos outros dois, você está respondendo de forma errada. Então, por isso que é importante você ter conhecimento de todos, saber resolver todos. Por quê? Porque, às vezes, a questão quer que você resolva aquele sistema utilizando um método específico. Então, você é obrigado a resolver com aquele método, tá bom? E para finalizar aqui, pessoal, nosso terceiro método, tá? O método da comparação. Utilizando o mesmo exemplo, o mesmo sistema, vamos lá. Então, utilizando o método de comparação, você faz o seguinte, ó. Na equação 1, isolamos uma das incógnitas. Gente, qualquer uma das incógnitas você pode isolar, certo? De qualquer equação. Você vai isolar uma incógnita na equação 1 e vai isolar a mesma incógnita na equação 2, entendeu? Então, por exemplo, eu estou isolando o x na primeira equação, você vai isolar a mesma incógnita na equação 2, tá? Eu isolei o y na primeira equação, você vai isolar a mesma incógnita na equação 2, tá? Então tá aqui, ó. Na equação 1, isolamos uma das incógnitas. Vou isolar quem? Vou isolar o x, tá? Então tá aqui, ó. Vou isolar o x, ó. Então vou pegar a equação e escrever ela aqui, ó. 2x mais 3y igual a 8, não é? Vou passar o 3y pro outro lado. Então ficou assim, ó. 2x igual a 8 menos 3y, certo? E o 2 agora vai passar dividindo todo mundo. Então ficou assim, ó. X igual a 8 menos 3y dividido por 2, tá? Pronto, isolei o x, né? Agora, segundo passo, na equação 2, que é a outra que eu não trabalhei ainda, isolamos a mesma incógnita. Então, se nós isolamos o x na primeira equação, nós vamos isolar o x na nossa outra equação também, tá? Então, tá aqui a nossa equação 2, vou escrever ela aqui, e agora eu vou isolar o x. Como? Basta passar o y pro outro lado, então vai ficar assim, ó, x é igual a menos 1 mais y, tá? Pronto, o que eu fiz? Isolei o x na minha primeira equação, isolei o x na minha segunda equação, certo? Agora, último passo, igualamos as equações. Galera, quem que eu isolei aqui nessa minha equação 2 aqui? O x. Quem que eu isolei na minha equação 1? O x também. Então, olha só, o x não é igual a x? É. Então, pronto. Então, basta eu pegar aqui ó, o x da primeira equação e igualar ele a quem? Ao x da segunda equação. Pronto, pessoal. Então, vou resolver. Olha só, tem uma igualdade aqui. Tá vendo que eu tenho fração de k, né? O que eu posso fazer aqui? Eu posso multiplicar cruzado. Então, basta eu pegar esse 2 aqui e multiplicar por essa parte aqui. Então, vou conservar essa parte de cima aqui, ó. 8 menos 3y, tá? Pego o 2 aqui e multiplico por isso aqui tudo. Então, vai ficar aqui, ó. 2 vezes menos 1 mais y. Agora, eu faço o chuveirinho aqui, ó. Mantenho o 8 menos 3y de k igual, ó. 2 vezes menos 1, menos 2. 2 vezes y, 2y, tá? Agora, só isola o y, galera. Eu vou pegar o 2 e passar pra cá, certo? E o 8 pro outro lado. Então, vai ficar assim, ó.
O 3y mantém-se como menos 3y, tá? Menos 3y. O 2 vem pra cá como menos 2, igual. O menos 2 que tá de cá, ele mantém. E o 8 vai pro outro lado, o quê? Menos 8. Agora, eu vou somar, ó. Menos 3y e menos 3y vai ficar como menos 5y. Menos 2 e menos 8 vai dar quanto? Menos 10. Agora eu pego o menos 5 que está multiplicando o y, ou eu multiplico tudo por menos 1 para ficar positivo, ou então eu pego o menos 5 com sinal e tudo e passo eu dividindo. Foi o que eu fiz aqui, ó. Então ficou menos 10 dividido por menos 5. Pronto, agora eu resolvo. Ó, menos dividido por menos é mais. 10 dividido por 5, 2. Então o y deu igual a 2, galera. Mesmo resultado dos dois métodos, tá? Y igual a 2. Agora, eu posso pegar agora o y igual a 2 e vou substituir o valor de y em qualquer equação, qualquer uma dessas equações aqui. Posso substituir nessa daqui se você quiser, nessa daqui que já está isolado, certinho? Então, pronto, ó. Vou pegar aqui e substituir na equação, aquela mais fácil, ó, x igual a menos 1 mais. Vou substituir nessa aqui, ó. Tá vendo aqui? É só. Por quê? Porque o x já está isolado. Então, x é igual a menos 1 mais y, não é? Quanto que vale o y? 2. Então, ficou x igual a menos 1 mais 2, ou seja, x é igual a 1. Pronto, galera. Essa foi a nossa aula sobre resolução, né? Ou seja, resolução de um sistema 2x2. Ou seja, eu mostrei para você 3 formas de resolver um sistema linear 2x2, galera. Fique à vontade, use qual você quiser. Ah, eu quero resolver com os 3, eu quero treinar, quero ficar bom, fera nos 3. Não tem problema. Treina, pega um sistema linear, resolve ele pelos 3 métodos que você vai ficar craque. Resolve uns 3, 4 sistemas pelos 3 métodos, né? Cada sistema você resolve pelos 3 métodos, depois pega um outro sistema, resolve pelos 3 métodos. Os resultados vão ter que dar os mesmos, né? Só assim você irá ficar fera em resolução de sistema linear 2x2. Certinho, galera? Então, fico por aqui e fui!